noite, mais uma vez com alegria, com prazer no coração, estamos aqui para estudar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para o nosso coração, as instruções, os ensinos da palavra de Deus que nos faz crescer, melhorar espiritualmente. Hoje, nesse momento, vou ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 8, versículos de 40 a 41 e 49 a 56. O texto nos fala o seguinte, 40 e 41 de Lucas 8. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta, à morte. Versículo de 49 a 50, diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isto, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém. Vamos pensar, olhando, examinando, verificando esse texto sobre quando Jesus vai conosco, quando Jesus está conosco na nossa caminhada, na nossa vida. Nós, como seres humanos, por mais devotados, dedicados a Deus, existem momentos na nossa vida que nós precisamos do auxílio, da ajuda presente, real e verdadeira de Deus na nossa vida. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, aquele povo então não podia ir para a terra prometida sozinhos. Eles tinham que ser ajudados, ensinados, instruídos e conduzidos por Deus. A nossa vida também é assim. Nós precisamos sempre da presença de Deus, da direção, do comando de Deus na nossa vida. E então
próprio Jesus, quando ele veio a este mundo, então plantou a sua igreja aqui nesse mundo, o seu reino, e chama a pessoa e coloca no seu reino, na sua igreja, e ele então sabe que nós, apesar de sermos novas criaturas, nós não podemos andar sozinhos. Por isso ele próprio prometeu, né? Faça a obra, faça o trabalho, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, nós precisamos da ajuda de Jesus. E ele próprio falou que o Espírito Santo ele enviaria quando ele fosse para os céus, e para que ele nos guiasse a toda a verdade e estivesse conosco, nos ajudando na nossa vida cristã, porque nós não podemos andar sozinhos. Quando determinados acontecimentos trágicos que traz problemas para a nossa vida acontece, nós precisamos de Jesus por perto, junto de nós. Foi o que aconteceu com Jairo. Ele tinha uma filha única de 12 anos e então ele era o dirigente da sinagoga e agora então a sua filha estava doente, uma doença mortal, ela ia morrer, e então ele foi atrás de Jesus. Nada que ele tentou fazer para curar a sua filha resolveu o problema, e ele foi procurar então o Senhor Jesus para que pudesse ajudá-lo. E agora o Senhor então ouviu o pedido dele e começou a andar com ele em direção à sua casa. E então Jesus agora estava andando com Jairo para ajudá-lo nos seus problemas. Ele sempre faz isto conosco, ele nos ajuda, ele está andando conosco nas dificuldades, nos problemas, nas lutas, no sofrimento, ele está por perto. E então podemos destacar algumas coisas importantes sobre esse tema quando Jesus vai conosco. Primeiro, quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. Ele então vê a nossa dor, o nosso sofrimento, e ele se importa com isso. Ele se importou com Jairo quando foi convidado para ir à sua casa e curar a sua filha. Ele começou então a andar com Jairo em direção à sua casa. Jesus sempre se importa com as pessoas. Ele fez uma viagem, atravessou o mar da Galileia, e aquele mar sempre tinha tempestade, e ele atravessou para ir do outro lado, curar um homem que era louco e possesso, porque o diabo, uma legião estava sobre ele, e ele foi lá e curou aquele homem, né? Deu então a vitória para aquele homem, e aquele homem queria voltar com ele, mas ele diz: fica aqui e dê testemunho. Ele foi até expulso pelos homens, porque curou aquele homem, mandou os espíritos imundos para os porcos daquela região. Então agora Jesus volta, e nesta caminhada para a casa de Jairo, ele vai andando apertado por uma grande multidão. Então uma mulher anônima aproxima-se dele e toca na sua veste.
e ela então foi curada. Mesmo nos momentos que ele assumiu um compromisso de ir à casa de Jairo, ele tirou um tempo, parou, para também curar aquela mulher, dar a ela a bênção que ela necessitava. Então, nós temos nesse texto pelo menos 3 palavras de encorajamento, né? Palavra de bênção, de vitória. A primeira palavra que nós encontramos nesse texto é a palavra de fé. Disse para Jairo, não temas, crê somente. Nesses momentos de dificuldade, de problema, de incerteza, às vezes nós somos levados a deixar de crer, né? A enfraquecer a nossa fé. Mas Jesus disse, olha, creia somente e a sua filha vai ser curada. Porque realmente a palavra, a fé é a nossa vitória. A fé é a bênção maior que nós alcançamos na nossa vida quando cremos na palavra do Senhor Jesus. A segunda palavra é a palavra de esperança. A criança não está morta, ela está dormindo, né? Nós sabemos que para o cristão a morte é apenas um sono passageiro, quando o corpo descansa e o espírito sai do corpo para habitar com o Senhor. E Paulo fala sobre isso quando ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu estou em aperto, porque eu quero ficar, mas também eu quero ir estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Então, para o cristão, a morte é apenas um sono. E a palavra de poder de Jesus também nesse texto diz para aquela menina, levanta-te, né? Levanta-te, quer dizer, saia da morte, vença a morte pela palavra poderosa do Senhor Jesus. Toda descrença e dúvida foram vencidas pela palavra de poder de Jesus. Todo mundo ali estava descrente que ele podia fazer alguma coisa, mas a sua palavra de poder trouxe a vitória. Em segundo lugar, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos de Deus. Enquanto a mulher hemorrágica, né, parou Jesus na estrada e recebia então a sua graça, cura, o pai da menina moribunda vivia o inferno. Jairo deve ter ficado aflito, né, quando Jesus parou, quando Jesus interrompeu a caminhada à sua casa para atender uma mulher anônima no meio da multidão. Seu caso requeria urgência. Ele não podia esperar, mas Jesus não estava tratando apenas da mulher enferma, mas também de Jairo, né? A demora de Jesus era para ensinar a Jairo que ele pode todas as coisas, que ele supera qualquer problema, qualquer dificuldade, angústia que nós possamos ter na nossa vida. Em terceiro lugar, quando Jesus vai conosco, não precisamos temer más notícias, né? Jairo recebe um recado de sua casa. Aqueles que vieram para avisá-lo, disse, sua filha já morreu. Agora é tarde, não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam se esgotado.
eles pensavam o seguinte: para os vivos tem esperança, mas para os mortos não. Para Jesus tudo é possível. E eles achavam que agora a menina morreu, já era tarde procurar Jesus e pedir para Jesus ir à casa de Jairo. Na hora que os nossos recursos acabam, às vezes os nossos recursos terminam, as nossas possibilidades deixam de existir, a nossa visão, a esperança acaba, é hora que Jesus, então, age com o seu poder na nossa vida. Eles podiam pôr um fim aos nossos recursos, pode pôr um fim ao nosso recurso muitas vezes, né? Mas não aos recursos de Jesus. No meio da crise, a fé tem de se sobrepor às emoções. Às vezes as emoções atrapalham a nossa fé. C.S. Lewis diz que o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções, porque às vezes nós começamos a lamentar, a desesperar, a chorar, e então isso atrapalha a nossa fé. Precisamos usar a razão nessas horas também. Por isso que Jesus disse a Jairo: não tema, crê somente, confie. Quando Jairo recebeu o recado da morte de sua filha, seu coração quase parou, certamente. Seu rosto empalideceu e Jesus viu a desesperança tomando conta do seu coração. Jesus então o encoraja a crer, pois a fé ignora os rumores de que a esperança morreu. Então é preciso usar a fé nos piores momentos da nossa vida, porque ela vai nos dar vitória. Em quarto lugar, quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Os que estavam lamentando ali na casa de Jairo, aqueles que informaram Jairo e os próprios pais sabiam que a criança estava morta. Jesus disse que ela estava apenas dormindo, pois ele fez um diagnóstico teológico, não um diagnóstico físico. Ele sabia que do ponto de vista humano ela estava morta e nada podia ser feito. Mas do ponto de vista teológico, ele então sabia que eu posso curá-la, eu posso ressuscitá-la. E isto é a maneira de Deus agir por nós e em nós. Muitos dizem que a morte é o fim, mas a morte não é permanente. Do ponto de vista de Deus, é um sono para o qual há um despertamento, há um despertar. Vai acontecer, então, um despertar na vida da pessoa que morre. Porque quando Lázaro estava no túmulo, Jesus foi chamado, ele chegou, já fazia 4 dias, e a sua irmã disse: Senhor, já cheira mal, já está se decompondo o corpo do meu irmão. E Jesus chegou e disse: tira a pedra, o que vocês podem fazer, façam. Então tira a pedra. E chamou Lázaro, e ele então veio ao encontro do Senhor Jesus. Então, a morte para Deus é apenas um sono, e ao momento do despertamento, quando Jesus voltar, todos os mortos vão ressuscitar.
Quando Jesus ressuscitou, ele, depois da sua morte, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando isto aconteceu, ele pegou a chave da morte e ele venceu a morte, pegou a chave da morte. Deus, diz a Bíblia, não é Deus de mortos, é Deus de vivo, porque ele vê que todos vivem, que todos têm vida. Então ele pode despertar a pessoa que está morta. Nós olhamos para uma situação e dizemos, não tem jeito. Colocamos então o selo da desesperança e dizemos, impossível. Então somos tomados pelo desespero e a nossa única alternativa é lamentar e chorar diante disto. Mas Jesus olha para o mesmo quadro e diz, é só mais um instante, isso é apenas passageiro. Ainda não é o fim. Eu vou estancar suas lágrimas, vou aliviar sua dor, vou trazer vida nesse cenário de morte. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele próprio declarou isto, eu sou a ressurreição, a vida. Se alguém ainda que morra, ele vai viver, porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Em quinto lugar, por último, quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava em sua casa pensaram que a morte era o fim da linha, uma causa perdida, né? Não adiantava mais perturbar Jesus Cristo, e quando nós falamos com ele, não estamos perturbando, falamos pelas nossas necessidades, certamente ele não via assim, uma situação irremediável, mas a morte também precisa bater em retirada diante da autoridade de Jesus. Esse é o nosso Deus, Senhor que cremos, ele tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. A Bíblia diz que o último inimigo que Jesus vai então vencer é a morte. Ele vai exterminar com a morte para todo sempre. Os que estavam na casa riram de Jesus. Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Nada sabia do Deus vivo, né? Eles então, por isso, riram o riso da descrença. Eles riram porque não criam no Deus vivo, no seu poder. Por isso riram, né? E o riso da descrença. Mas Jesus entrou na risada e expulsou a morte daquela criança. Para Jesus não há causa perdida. Ele dá vida aos cegos, levanta os coxos, aleijados, purifica os leprosos e liberta os possessos, cura os enfermos e ressuscita os mortos. Hoje ele dá vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados e também liberta do império das trevas aqueles que estão escravizados pelo diabo e então coloca essas pessoas no seu reino e agora faz dessas pessoas embaixadores da vida eterna. Então, Jesus, ele está conosco, ele prometeu isso. Então, quando os nossos problemas vierem, nós devemos acatar a sua palavra, obedecer a sua palavra. Não temas, crê somente, foi o que ele disse a Jairo, né?
E completando então, o capítulo 8 de Lucas nos mostra que Jesus é a esperança dos desesperados. Quando estamos desesperados, Ele é a nossa esperança, a única esperança da nossa vida. A ressurreição da filha de Jairo, então aconteceu não só a sua ressurreição, o levantar da morte, mas também o seu corpo foi curado da enfermidade que a havia levado à morte, porque ele fez uma obra completa na vida dela. Ele mostrou isso para o homem que não podia ser subjugado, no caso, o endemoniado de Gadara, o gadareno. Então ele foi lá e mostrou para aquele homem, porque aquele homem era amarrado pelos homens com corrente e ele arrebentava e voltava novamente para a sua vida. E então Jesus foi lá e mostrou o seu poder sobre o diabo, libertou aquele homem. Ele mostrou isso então para o povo daquela região, que mais tarde, quando Jesus voltou ali outra vez, então muitas pessoas creram em Jesus Cristo por causa do testemunho daquele homem. A mulher que não podia ser curada, gastou tudo que tinha com os médicos e agora vai a Jesus, toca nas suas vestes e é curada. Esse é o Jesus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E quando nós o aceitamos, ele passa a andar conosco e em nós, através do Espírito Santo, ele está presente nas nossas vidas. Por isso, nós podemos confiar e esperar no Senhor Jesus. O que ele disse foi: não temas, crê somente. Isto é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é a nossa esperança, a nossa vitória. Amém. Amém.